Olá, boa noite, meus amados. A paz do Senhor. Nessa noite maravilhosa de 26 de dezembro de 2024. Já estamos quase no final do ano. E que ano! Que ano tremendo. Eu não sei como foi o de vocês, mas o meu foi um ano assim cheio de aprendizados, um ano que começou bastante difícil, mas que no decorrer dele o Senhor foi me capacitando, foi me ensinando, foi me dando algumas conquistas, foi me modelando. E esse é o trabalhar do nosso Senhor. Ele nos modela, Ele é bom o tempo todo. Ele caminha conosco através dos nossos desertos, das nossas dificuldades, e é maravilhoso podermos contar com Jesus, é maravilhoso aprendermos a buscarmos a Ele, aprendermos a buscar a Ele nas nossas dificuldades, nos nossos processos, aprendermos a confiar e aprendemos a honrar ao Senhor. Não só a obedecer, mas sobretudo honrar, porque o nosso Deus, Ele merece toda a honra e toda a glória. E é justamente sobre este tema que vamos conversar na noite de hoje, ter esse momento de bate-papo, de reflexão na palavra, esse momento de devocional. E eu gosto muito de fazer esse momento de reflexão, de estudo à noite, depois do jantar, e aí a gente toma aquele banho bem relaxante, senta no sofá e vai meditar um pouco na palavra. Eu peço sempre a palavra pela manhã e passo o dia meditando naquela palavra, e à noite a gente procura se aprofundar mais e orar um pouco mais, conversar com o Senhor, apresentar para Ele a palavra e buscar nele um entendimento mais profundo. E na noite de hoje, o Senhor nos deu a palavra em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16. E nós vamos falar acerca da honra, a honra ao nosso Senhor Jesus, conversar um pouco. Vamos lá? Mas primeiro eu vou ler a palavra para vocês. A paz do Senhor para todos que estão entrando. E para quem não me conhece, eu sou a pastora missionária Sayonara Barros, eu quase esqueci de me apresentar hoje à noite. Mas vamos lá, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos elogio, porque em tudo vos lembrais de mim, e vos tendes apegado fielmente às tradições que vos transmiti. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é a cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a sua cabeça um sinal de autoridade.
No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julgai entre vós mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe foram outorgados como se fosse um manto. Contudo, se alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento, nem as igrejas de Deus. Amém, amados? Bem, vamos por partes nessa palavra. Porém, antes de explicá-la, de buscar trazer um entendimento, eu quero orar por um instante. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, amado Mestre Jesus, Divino Espírito Santo de Deus. Senhor, que o Senhor possa nos trazer discernimento, entendimento e sabedoria na aplicação da Tua Palavra. Senhor, que seja o Senhor falando conosco na noite de hoje. Senhor, que o Senhor possa trazer discernimento, direcionamento para cada um, Pai. Aquela palavra, Senhor, direcionada, personalizada para cada um de nós, porque o Senhor sabe e conhece a cada um que receberá esta palavra. Senhor, que não seja eu, a Tua filha, humana, falha e limitada, mas seja o Senhor, na Sua glória, a se manifestar e a nos trazer direcionamento na noite de hoje. Obrigada, Jesus, que o Teu nome seja honrado e glorificado. Amém, Senhor. Então, amados, na noite de hoje, o Senhor quer nos falar um pouco acerca da reverência na adoração, acerca da honra. Essa palavra que Paulo, que muitos usam para polemizar dentro da igreja, né, e que leva ao pé da letra acerca da obrigatoriedade de mulheres usarem cabelos longos, de o homem não poder usar cabelo longo, da mulher ter que usar o véu. Inicialmente, é preciso que se entenda o seguinte: a questão do véu, do cabelo longo, da mulher, do cabelo curto para o homem, é uma questão cultural. Estas questões eram culturais para o povo judaico. Para eles entendiam que a mulher deveria ter o seu cabelo longo, porque seria como um véu, como um manto de glória que foi concedido à mulher. Assim como para o homem lhe era proibido ter o cabelo longo. No entanto, deveriam ter as barbas longas. Percebam o seguinte, que isso, inclusive, os distinguia dentre os outros povos. Quando Paulo fala acerca do cabelo da mulher, para que ela deixe o cabelo longo, porque esse cabelo longo é como um véu que lhe foi dado por Deus, precisamos entender que, principalmente na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, tínhamos as pitonisas, que serviam a outros deuses. E uma das marcas dessas mulheres, que eram prostitutas sacerdotais, era a utilização de cabelos curtos. Então, uma forma de as judias se diferenciarem dessas mulheres que usavam esses cabelos curtos e que era uma marca para elas, como pitonisa, uma distinção, eram as mulheres judias usarem os seus cabelos longos, para não aderirem àquela moda, porque aquela moda, aquele modo de se vestir, aquele modo de se apresentar, estava diretamente relacionado ao culto a um deus pagão. Assim como a questão de rapar as suas cabeças nos rememora diretamente ao povo egípcio, que raspavam as suas cabeças, e isso era algo cultural para eles. E era muito importante para o povo judeu que eles fossem um povo diferente.
um povo separado, um povo que em todos os seus aspectos trouxessem uma conduta que os diferenciava dos demais povos. Mas quando lemos esse texto, muitos pregadores querem trazer ao pé da letra, obrigando as mulheres nas igrejas a usar cabelo longo, os homens a não cortarem os seus cabelos. E isso hoje é um equívoco. Se você quiser usar o seu cabelo longo, tudo bem, ok, não tem problema. Se você quiser usar a sua barba longa, assim como os judeus, ok, não tem problema, tá? Mas nós precisamos entender uma coisa. O nosso Deus, Ele hoje espera de nós algo que vá muito além do exterior, de condutas meramente exteriores. Quando Jesus falava aos fariseus, aos saduceus, aos religiosos do seu tempo, o Senhor batia muito na tecla e questionava muito a hipocrisia daqueles homens religiosos. Todos vocês recordam da passagem do texto bíblico em que Jesus, combatendo essa religiosidade, chama aqueles homens, aqueles fariseus, de sepulcros caiados. Homens que por fora transmitiam uma santidade, transmitiam um templo que estaria ali limpo na aparência, mas por dentro eram como túmulos caiados. Eram homens que traziam podridão, sujeira, imundície moral. E o Senhor também, numa outra passagem, quando ele é questionado por um dos fariseus com quem ele estava jantando, porque ele não havia lavado as suas mãos, o Senhor também ensina acerca das condutas exteriores, porque os fariseus, eles se preocupavam tanto com aqueles atos cerimoniais de lavar as mãos, tinham tanto cuidado com a impureza exterior e não cuidavam da impureza interior. E Jesus, nessa passagem, ele fala com aqueles homens, com aqueles religiosos e os questiona: acaso aquele que limpa o exterior também não limpa o interior? Por que é que vocês se preocupam tanto com lavar as mãos, mas não cuidam em limpar o seu interior? Porque o que sai da boca do homem é o que o contamina, não o que entra por sua boca, porque o que entra por sua boca passa pelo sistema digestivo e é eliminado, mas o que sai da boca do homem é o que o condena, porque da nossa boca sai aquilo que nos enche o coração. Se temos no nosso coração concupiscência, ira, conversas vãs, fofocas, malícias, maledicência, é só sobre isso que vamos conversar. E aquilo que sai da nossa boca é aquilo que reflete o que passa pela nossa alma, pelo nosso coração, pela nossa mente, tá? E nessa palavra que o Senhor nos deu hoje, Paulo começa falando: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amados, o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso modelo vivo. É a Ele que devemos imitar. É a Ele que devemos buscar. É Ele que devemos refletir. Ele é o Filho de Deus que desceu sobre esta terra, que pisou aqui, que se fez homem, que se fez carne, para no meu lugar e no seu lugar pagar o preço do nosso pecado, morrendo, vivendo, experimentando a morte que deveria ser nossa, pagando o preço, a fim de que, pagando o preço da lei, porque o salário do pecado é a morte. Então o Senhor Jesus, pagando o preço da lei, nos deu o direito, por meio da sua graça,
de sermos reconciliados com Deus através do arrependimento, através de crermos nele e apenas nele, e então sermos salvos e recebermos a vida eterna. Mas na verdade a vida eterna na presença de Deus, porque todos nós viveremos a eternidade. Agora, como vamos viver a eternidade, somos nós que vamos escolher. E nessa palavra que eu acabei de ler, o Senhor estava conversando muito fortemente comigo mais cedo, porque a sua igreja não tem honrado, porque o seu povo tem perdido o respeito acerca do Senhor. Porque hoje é muito comum e natural, por exemplo, chamarmos o Senhor Jesus de você, como se ele fosse o nosso coleguinha de esquina, o nosso amiguinho de escola, como se ele fosse o nosso colega de trabalho, quando você não chama nem ao menos o teu chefe na empresa que você trabalha, nem ele você chama de você. Ah, pastora, mas é porque eu tenho intimidade com Jesus. Eu não sei como é que você foi educado na sua casa, mas na minha casa, eu fui educada pelos meus pais do seguinte modo: aos mais velhos se deve honra e respeito. Então, eu posso ter 90 anos. Se o meu pai ainda estiver vivo, eu devo chamá-lo de Senhor, porque ele sempre será o meu pai e eu lhe devo honra e respeito. Assim como até o último momento do suspiro da minha mãe, e eu devo honra e respeito à memória dela, mas eu sempre chamei ela de senhora e sempre me referi aos mais velhos de senhor e senhora, por uma questão de honra e respeito. Mas o povo de Deus tem esquecido do valor da honra e do respeito a ele, porque diante dessa teologia falsa e vazia de colocar o Senhor Jesus como amor, como diz o pastor Eliseu, estão esvaziando a majestade, a soberania do Senhor, como se ele fosse um servo e não Senhor, como se o Senhor Jesus fosse alguém que estivesse ali somente para fazer as nossas vontades. Sabe o marido que não tem autoridade dentro de casa e que a gente se refere a ele de um modo pejorativo como banana da casa, pamonha da casa? É assim que muitos têm se referido, ou têm sentido, ou têm visto o Senhor Jesus. Porque ele veio como cordeiro. Estão esquecendo que antes ele é o leão da tribo de Judá. Que antes ele é o Senhor soberano de toda a vida e de todas as coisas. Porque a ele foi entregue todas as coisas pelo Pai. Porque ele é dono de tudo. Ele é dono da vida e está acima da morte. Porque ele manda e o universo inteiro obedece. Mas você, pedacinho de barro, grãozinho de areia, não consegue entender o valor de Jesus na sua honra, na sua dignidade, na sua majestade. E você honra e respeita e teme e obedece ao teu chefe de trabalho, porque você tem medo de perder o emprego, né? Ou a outros homens, porque você não quer perder o seu lugar de honra dentro do teu círculo de amigos, porque você não quer ser mal visto, porque você quer ser como diz o Homem-Aranha, o colega bacana da vizinhança.
Mas Jesus, ele não é o colega bacana da vizinhança. Ele é o soberano de todo o universo. Quer você queira, quer não. Quer você goste, quer não. Quer você creia, quer não. Ele não está preocupado se você crê ou se você não crê. Chegará um momento em que você será colocado diante dessa verdade inevitável. Lembra do Thanos? Quando Thanos disse, eu sou inevitável. Jesus é inevitável. Essa verdade diante de você é inevitável. Você pode questioná-la, você pode fechar os seus olhos, você pode recusá-la o quanto você quiser. Ela é inevitável e um dia você estará diante daquele que é a verdade. Ele é o caminho até o Pai. Ele é a vida. Ele é o soberano de todas as coisas. Mas muitos têm esquecido da soberania do Senhor. E têm esquecido de honrá-lo. Mas não só honrá-lo com as práticas exteriores, com os dogmas religiosos, com a tua religiosidade. Ah, porque eu só posso orar ao Senhor se for assim. Ah, porque eu só posso falar com o Senhor se for assado. Ah, porque... E você cria uma série de regras que não refletem a honra que deve ser dada ao Senhor. São regras tuas, humanas, mas que não refletem a honra que você tem que guardar no teu espírito para com Ele. Muitos se colocam dentro dos templos, dentro da igreja, honrando ao Senhor com as suas melhores vestes, honrando ao Senhor com o seu dízimo, honrando ao Senhor com a sua oferta, honrando ao Senhor com a sua adoração. Mas se o teu coração está longe de Deus, se o teu espírito não rende a Ele a honra que transcende o teu ser, tudo isso que você tem feito tem sido mero gesto religioso, não tem chegado até o coração e o trono de Jesus. É como o jejum que você faz e que você não guarda aquele momento para Ele, e que você não busca de todo o teu espírito, e que você não tira aquele momento de intimidade para louvar, para adorar, para buscar o discernimento, para se colocar em oração, para se derramar na presença dEle. Mas você abriu um jejum à meia-noite, fechou ao meio-dia, e você dormiu a noite inteira e acordou às 8 horas da manhã, e você fez uma oração rápida de 5 minutos e foi fazer o teu trabalho. Em nenhum momento você sequer lembrou do teu Deus. Em nenhum momento você parou por um instante para o adorar, para, ainda que por 15 minutos, se entregar a Ele e louvar e sentir a presença do Espírito. Você não fez nenhuma dessas coisas, mas ao meio-dia você se coloca na presença e você diz: Senhor, obrigada por ter me sustentado nesse jejum, e eu te entrego que o Senhor possa operar na minha demanda. E o Senhor está perguntando: que jejum, meu filho? Que jejum? Você só passou fome. E tem muitos que estão indo na igreja e estão vivendo essa situação dia após dia após dia, e acham que estão se alimentando da presença de Deus, estão simplesmente passando fome. Quando Jesus estava me falando nessa palavra e me fazendo refletir sobre ela, de que Ele é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, né? E Deus é o cabeça de Cristo. E aí nós temos como uma sequência, uma cascata, e isso reflete muito bem o que o nosso Senhor Jesus diz, que se nós estamos nele, Ele está em nós, e Ele está em Deus, e Deus está nele.
Por isso, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça de sua esposa. Mas a mulher, embora a mulher tenha sido feita para o homem tenha sido feito à imagem e semelhança de Deus, isso em nada diminui a mulher. Tampouco engrandece o próprio homem, porque o homem nasce da mulher e no fim tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória dele. Eu estava pesquisando no dicionário o sentido da palavra honra. E honra, no dicionário Oxford português, está escrito assim: é um princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, corajosa, que lhe permite gozar de bom conceito social. A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo, Everton. Estamos falando acerca da palavra contida em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 16. Uma palavra que trata da honra a Deus. E voltando ao conceito de honra, segundo o dicionário Oxford, nós temos que é um princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, corajosa, que lhe permite gozar de bom conceito social. Também é uma consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus atributos, por seus dotes intelectuais, artísticos e morais. Honra também é algo reservado apenas aos heróis. Honra é conceder privilégio, distinção a alguém. Portanto, honrar alguém é devolver àquela pessoa o que ela já tem por direito, tanto pelo que ela é, quanto pelo que ela faz. Relaciona-se com o nível de distinção que você concede ao outro. Portanto, meus amados, quando nós honramos a Deus, nós reconhecemos toda a sua dignidade, toda a sua majestade, pelo que ele é. E é importante que façamos uma distinção entre honra, respeito e obediência. Porque enquanto a honra diz respeito àquilo que eu entrego ao outro pelo que o outro é, o respeito relaciona-se com aquilo que eu entrego ao outro por aquilo que eu sou. Quando eu respeito alguém, eu dou a ela o meu melhor tratamento, agindo eticamente, agindo de um modo moralmente correto, concedendo a ela o meu melhor tratamento, tratando ela como eu gostaria de ser tratado e não como ela mereceria ser tratada. Isso é respeito. Já a obediência tem a ver com aquilo que eu vou fazer segundo a ordem que recebi de um outro, de uma outra pessoa, de um superior. Mas a minha obediência, ela pode estar relacionada ao medo ou à obrigação. Quando eu obedeço simplesmente os meus pais, eu posso estar fazendo isso por medo daquela surra ou de ficar de castigo, ou simplesmente porque eu aprendi que eu tenho a obrigação, eu sou obrigada a obedecer meus pais. Porém, quando eu honro os meus pais, eu faço aquilo que ele me pede porque eu amo e porque eu tenho para com ele um respeito e um amor profundo. Então, a honra, meus queridos, ela transcende a obediência. Quando você entende quem Jesus, quem o Senhor verdadeiramente é, quando você entende aquilo que ele fez na cruz por mim e por você, quando você entende o seu estado miserável,
sem a presença dele. E onde você estaria se ele não tivesse te amado primeiro? Quando você entende o amor dele, que o levou a fazer o que ele fez por nós, que o levou a vir como homem, para viver essa vidinha que eu e você temos aqui, que tantas vezes reclamamos. Quando você entende que não foram meros pregos que prenderam Jesus naquela cruz, não foram os cravos que o prenderam no alto daquela cruz, porque como ele disse, acaso eu não pediria ao meu Pai anjos e ele não enviaria exércitos para me guardar, para me salvar e me tirar das tuas mãos? Quando ele estava falando com Pilatos, foi essa a resposta que ele deu a Pilatos. Exércitos de anjos estariam à sua disposição, legiões, para o arrancar, para o defender, para o proteger. Então, amados, não foram cravos que prenderam Jesus naquela cruz. Foi o amor dele por mim e por você. Porque se ele não pagasse o preço pelo pecado, eu e você não poderíamos ser reconciliados com Deus. Se ele não pagasse o preço pelo pecado, os céus e a terra ainda estariam fora da reconciliação com Deus. Foi isso que ele fez por mim e por você. Sendo filho de Deus, ele se fez filho dos homens, filho do homem. Como filho do homem, ele se permitiu ser humilhado, ser massacrado, ser surrado, até que a sua face já não tivesse mais forma humana, como fala Isaías, se eu não me engano, no capítulo 53. E se permitiu ser pregado naquela cruz e morrer ao lado de 2 ladrões. E entre os transgressores ele foi colocado, um lugar que cabia a mim e a você, porque fomos nós que pecamos, não foi o Senhor Jesus. Mas por amor, ele veio como cordeiro, cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Mas é necessário que recordemos que antes de ser cordeiro, além de ser o príncipe da paz, ele também é o Senhor dos exércitos. Além de ser amor, ele é fogo consumidor. Além de ser misericórdia, ele é justiça. Ele é o Deus soberano de todas as coisas. E muitos estão esquecendo isso. A paz do Senhor, Ana. Boa noite, amiga. E muitos estão esquecendo sobre isso. Da honra a Deus. Dai honra a quem tem honra. Todo aquele que honra a Deus é honrado também por Deus. Mas todo aquele que despreza o Senhor, pelo Senhor também será desprezado. Então, amados, na noite de hoje, o que o Senhor quer falar conosco é que possamos estar além da religiosidade humana. Que possamos entender que o Senhor não nos chamou para meramente o obedecer, porque aquele que obedece não entende o significado, o sentido dos princípios, dos preceitos, a essência daquilo que está sendo ensinado. Mas quando você entende a essência do ensinamento, quando você entende a essência da dignidade, de quem Deus é, então, e daquilo tudo que Jesus fez por cada um de nós, quando você consegue compreender com profundidade todos esses conceitos e preceitos, então você não mais simplesmente obedece. Você passa a honrar a Deus, porque você traz desse sentimento de dignidade, de amor, de profunda gratidão, de profundo respeito. Que possamos honrar ao Senhor, porque não são
as nossas atitudes exteriores, não é simplesmente o meu vestir, não é simplesmente o meu falar, não é a atitude do ser que eu mostro aqui para vocês, porque quando Jesus fala acerca do ser limpo por dentro e do ser limpo por fora, quando eu mostro a minha boa aparência para vocês, a minha boa conduta, eu estou mostrando para vocês algo exterior. Inclusive, eu posso usar uma máscara para te enganar. Mas, quando eu permito que Deus habite em mim, me limpe por dentro, e quando eu rendo essa honra ao Senhor, quando eu honro a Ele com todo o meu espírito, com todo o meu ser, quando eu amo com tudo que tenho, com toda a minha inteligência, com toda a minha devoção, então eu estou mostrando a Deus quem eu sou por dentro. O meu interior precisa ser refletido no meu exterior. Mas de nada adianta eu mostrar para vocês, dentro de uma aparência, ser uma pastora que tem uma conduta aparentemente bacana, aparentemente em retidão, aparentemente honesta. As aparências enganam, mas a minha aparência não engana a Deus. A Deus eu preciso apresentar a minha essência. E na minha essência eu preciso aprender a honrar aquele que me honrou, aquele que me amou primeiro, aquele que deu a vida por mim e também por você. Então, que possamos, na noite de hoje, meditar acerca da honra que estamos dando ou negando a Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor tenha falado com vocês através dessa palavra, que o Senhor os tenha feito refletir um pouco acerca daquilo que estamos entregando a Ele. O Senhor não está aqui para nos julgar, tampouco para nos condenar, mas Ele está aqui para nos corrigir, porque o Pai corrige ao Filho que ama. E enquanto Ele ainda está buscando corrigir, é porque Ele ainda está tentando te consertar e te trazer para a presença dEle. Porém, quando o Senhor desiste de ti, então é porque Ele já te entregou a tua própria condenação. Amados, que possamos buscar ao Senhor Jesus enquanto podemos lhe achar. Que possamos buscar a santidade, que possamos buscar o arrependimento acerca dos nossos erros, porque todos nós erramos. Nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. Todos nós erramos. Mas aquilo que o nosso Senhor espera da gente é que possamos entender os nossos erros, verdadeiramente nos despir de quem somos, nos arrependermos de tudo aquilo que fizemos e que possamos nos entregar a Ele e deixar que Ele nos mostre um caminho melhor, um caminhar reto através das suas retas veredas e Ele possa nos fazer algo novo, uma pessoa nova, uma pessoa sim que caminha na estrada da santidade. Mas ser santo não significa estar acorrentado, muito pelo contrário. Quando nós estamos acorrentados às nossas vontades, quando eu sou escrava daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero, então verdadeiramente eu sou escrava. Em Jesus eu sou liberta, porque eu faço não só aquilo que eu quero, mas aquilo que é necessário que seja feito. Há uma grande diferença. Então, que possamos entender, que possamos nos entregar a Ele, que possamos nos arrepender, porque a mensagem, ela não mudou, ela continua a mesma. Arrependei-vos, arrependei-vos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos amou primeiro, e Ele continua nos chamando, Ele continua nos convidando para esse relacionamento e intimidade com Ele. E muitos estão recusando a intimidade com Cristo, porque quando nos aproximamos dele, a sua luz lança luz em cima de todos os nossos erros, de todas as nossas vergonhas, de todo o nosso passado. Mas nós precisamos entender que quando recebemos a Jesus e nos arrependemos,
Ele lança o nosso passado no mar do esquecimento e Ele nos dá uma vida nova, uma nova chance, um livro novo, todo em branco, para que possamos escrever uma nova história junto com Ele. Na verdade, para que Ele possa escrever uma nova história na nossa vida. Amém? Que Jesus os abençoe grandemente na noite de hoje, que Ele possa ter conversado com vocês, que o Espírito Santo permita que a semente plantada, ela venha a germinar e gerar uma árvore frondosa, linda e frutífera, e que a tua vida seja para socorrer, para alimentar, para dar sombra e abrigo para os muitos que necessitam, e que Jesus seja refletido através de vocês, porque sem santidade ninguém verá a Deus. O céu e o inferno existem, e essa verdade, ela vai chegar até você. Ela é inevitável, como a gente estava falando no começo do vídeo. Quer você acredite, quer não. Ela não vai mudar porque você não acredita. Amém, amados? Que Jesus os abençoe e que possam ficar na presença do Senhor, ter uma noite de paz, de sono tranquilo, reparador, e que o Senhor Jesus os abençoe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.